Outro dia me perguntaram quem é o nosso maior inimigo. E aí as pessoas começam a achar que é o colega de trabalho, às vezes acha que é algum parente, às vezes acha que é algum amigo invejoso, enfim, o chefe, o governo, a empresa. E eu digo, claro, tem todas essas interferências externas, mas elas só viram seus inimigos a partir do momento que você não sabe como elas agem, a partir do momento que você permite que essas pessoas entrem na sua vida. E aí deve estar batendo aquele desespero, né? Mas, cara, em quem é que eu vou confiar? Bom, eu vou fazer aqui um levantamento bem simples para qualquer um de vocês entenderem, embora isso seja neurociência. Então eu repito, não tem absolutamente nada do que eu vou falar aqui que eu, Maria Inês, acho, ou que é alguma coisa esotérica, ou do submundo, do não sei o que. Não, é explicado de uma forma muito simples. Então a resposta é, o maior inimigo é você mesmo, né? Deixa eu explicar agora para você não ficar tão apavorado. O nosso cérebro, né, ele tem vários mecanismos. E um dos mecanismos é de preservação, né? Então, assim, o teu cérebro, ele vai te livrar de todos os perigos, de todos os fracassos. É igual, gente, uma mãe super protetora, é capaz dela morrer para não deixar o filho sofrer absolutamente nada. Então, o cérebro, ele tem mecanismos como uma máquina, né, que te regula, te protege e quer sempre manter você no equilíbrio. Só que, veja, o que é equilíbrio para o cérebro nem sempre é uma coisa para o ser humano. Para um bicho, vamos dizer assim, que é o mesmo cérebro, né, dadas as proporções, ele tem lá um mecanismo primitivo, que é esse que eu estou falando, que se está chegando, por exemplo, um gato, está chegando um cachorro, ele fareja, ele percebe, ele sai voando. Por quê? O cérebro dele avisa, fugir, correr, para você não morrer. A mesma coisa com o cachorro, com todas as espécies, né? Inclusive o ser humano. Ocorre que o bicho, ele continua com o cérebro dele primitivo o tempo todo em alerta. Já o ser humano, né, começa a bloquear algumas coisas que antigamente ele tinha, né, que era intuição, percepção, analisar os gestos das pessoas, o tom de voz, perceber quando aquilo não estava indo muito bem. Só que nós continuamos com esses mecanismos dentro do nosso cérebro, eles só foram, de certa forma, desligados, entre aspas, né? Porque não é possível desligar, mas que você não presta tanta atenção. Então são aquelas situações que vem alguma voz, né, interna, que você acha que é a voz do além, olha, cuidado, não vai por aí. Ou então em algum momento que você está para sair, lembra que esqueceu a chave e volta, e aí descobre que aconteceu um acidente no exato momento que você ia passar por ali. Porque o nosso cérebro, ele tem a capacidade de antecipar, né, o que vai ocorrer. Então, muito antes de eu levantar meu braço, meu cérebro já sabia, nanosegundos, de que eu ia levantar o braço. Assim como ele capta o que está acontecendo, capta pensamento de outras pessoas, capta onda. Aí você vai falar, ele é um guru. Não, isso é a capacidade de cérebro de todos nós, humanos. Algumas pessoas usam mais e aí você acha que ele é vidente, que ele é isso, que ele é aquilo, e outras pessoas simplesmente não querem usar ou usam menos. Quando eu digo que o cérebro tem a capacidade do equilíbrio, significa o seguinte, homeostase. Quer dizer, ele vai fazer de tudo para você ficar em equilíbrio. Se você come demais, ele acha que esse é o equilíbrio, então cada vez você vai comer mais. Se você é sedentário, para ele interpreta que o equilíbrio é você nunca se mexer e cada vez você vai ficar mais sedentário. Se você é uma pessoa que bebe demais, ele vai achar que o equilíbrio é beber demais. Então você deve estar pensando, gente, que cérebro burro, né? O cérebro, repito, ele vai acionar os mecanismos de equilíbrio baseado naquilo que ele está recebendo. Então, todas essas químicas do álcool, da comida, da poluição, do estresse, são químicas que entram no seu corpo, né? Ou via oral, ou injetado, drogas, ou então por meio do pensamento, que aí são o que a gente chama de neurotransmissores. Você aciona o neurotransmissor certo, por exemplo, num assalto. Você percebe que o teu coração começa a acelerar, certo? Coração
começa a bombear sangue para braços e pernas, imediatamente o teu cérebro aciona o hipotálamo e descarrega adrenalina. A adrenalina serve para contrair os músculos. E ele vai contrair para duas situações do cérebro primitivo, que é correr ou lutar. Então ele vai te dar isso. E você, como um humano dotado de um cérebro além do primitivo, que é correr ou lutar, vai interpretar a situação e vai falar: será que eu tenho força para lutar? Pô, o cara tá armado. Devo me esconder? Devo fugir? E aí é que acontece o tal do estresse, né? Quando a gente para de fazer qualquer coisa, nem luta, nem corre, muito pelo contrário, se faz de morto, literalmente você morre todos os dias, porque você não tem mais a capacidade de reagir diante de um patrão que é um déspota, diante de um emprego que você odeia, mas você é obrigado a ficar, diante de várias circunstâncias, até de um casamento infeliz que você não larga e não abandona por causa dos filhos ou por causa da grana, do cônjuge, enfim, não importa. O cérebro sempre vai buscar o equilíbrio. E aí quando eu digo que seu cérebro é o seu maior inimigo, é porque alguém tem que reagir, né? E para isso você precisa realmente ir contra o que o cérebro está pedindo. Então, por exemplo, racionalmente, intelectualmente, você sabe que você tem que praticar atividade física, que você tem que treinar. Mas aí o teu cérebro te dá aquele comando de preguiça, fica em casa e coisa e tal. Você sabe que não dá para comer doce todo dia, comer exageradamente, porque você vai engordar, vai ficar doente, vai ter problema cardíaco, diabetes, obesidade. Mas você continua comendo, porque o cérebro fala: come, eu preciso desse doce, eu sinto falta. E aí quando você vai deixando de fumar, de beber, ou vai deixando esses vícios, o cérebro fica enlouquecido, né? Aquele cara que para de fumar e o cérebro fica pedindo a nicotina. Porque o cérebro está viciado naquele equilíbrio. Então pode parecer simples, né? Quando a gente fala: olha, você é o seu maior inimigo, né? Porque na realidade é você que tem que combater tudo isso, de um jeito ou de outro. Ou procurando ajuda de um profissional especializado, no caso dos vícios, drogas, alguma coisa assim, você realmente tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, ou se for comportamental, alguma coisa relacionada ao seu trabalho ou comportamentos, você pode procurar aí um coach especialista, claro, naquilo. Não aquele coach que fez um cursinho de final de semana, não entende absolutamente nada e sai falando um monte de besteira. Não, você tem que ver se o cara tem experiência comprovada naquilo. Então, basta essa ajuda para você começar a redirecionar o seu cérebro e começar a ir contra esses mecanismos que são os sabotadores que você já ouviu falar, né? São aquelas coisas que o corpo pede para continuar daquele jeito e você tem que ir contra. E um dos mecanismos que a neurociência propõe é você inibir comportamentos que sejam perniciosos ou nocivos. Só que a primeira coisa é você ter noção do que quais são os comportamentos perniciosos ou nocivos. Por exemplo, você está num trabalho, abre a boca, fala demais, se expõe, é impulsivo, crítico demais, são comportamentos perniciosos. Aí você deve estar aí pensando: mas eu sou assim e eu vou continuar assim, quem gostar de mim, que me contrate, que conviva comigo assim. Não é bem assim, né? Seria a mesma coisa que você ir numa festa black tie usando havaiana, não vai entrar, né? Então a gente vive numa sociedade que não é você mudar a sua personalidade, é simplesmente você ser mais educado, né? Você aprender técnicas de comunicação, não é para você ficar falso, mas é para você poder realmente transmitir aquele recado que é a sua intenção. E não o contrário. Porque, gente, eu não posso imaginar que alguém queira ser agressivo, estúpido, crítico exageradamente de graça, só para se prejudicar, é isso? Não, claro que não. Provavelmente uma pessoa que é crítica demais, que tudo ela vê defeito, ela é perfeccionista, ela quer o melhor das pessoas. Só que a forma com que ela faz isso é que está incorreta. Então a gente está falando aqui, em neurociência, de adequar a sua inteligência emocional, que é você aprender a controlar o seu cérebro e esses mecanismos que te prejudicam, e a inteligência social, que significa mecanismos para você conviver e viver bem em sociedade, de forma que você consiga levar toda a sua boa intenção a concretizar aqueles seus objetivos. Então, quando a gente está falando desses mecanismos que o cérebro domina, você vai ter que aprender a entender quais são eles, o que eles fazem quando você está, como você reage diante de um problema difícil, como você faz quando está numa reunião
e, baseado nisso, adotar os novos comportamentos e mandar os comandos para o cérebro, informando que quem está no comando é você. Então a escolha é sua. Ser realmente um refém do seu cérebro que age de forma que você não tem consciência e te prejudica, ou você realmente estar no comando e falar: eu quero conhecer e quero saber como me sair dessa. Como é que eu sei que eu estou sendo alvo de um cérebro sabotador? Bom, vê a sua vida. Você planeja um negócio e essa coisa dá certo? Você vai para uma reunião e se sai bem? A quantidade de vezes que você pensa numa coisa e se dá bem, isso não é azar, né? Nem sorte. Significa que você realmente está em consonância com os seus comportamentos e o seu cérebro. Caso esteja em dissonância, aí é que vem os fracassados, que nem sempre tem a ver com competência. 90% das vezes tem a ver com comportamento. Quer saber mais? Neurobusiness, vem comigo!